Em 1961, o mundo estava imerso em uma era de transformações e conflitos, marcada por eventos significativos que moldaram o curso da história global, desde os aspectos políticos até os avanços tecnológicos e culturais. O mundo testemunhava mudanças que impactariam gerações futuras. No cenário político, a Guerra Fria estava em pleno auge, com os Estados Unidos e a União Soviética competindo pela supremacia global. O ano que começou com a posse do presidente John Kennedy nos Estados Unidos, marcando o início de uma nova era na política norte-americana. Enquanto isso, a construção do Muro de Berlim dividia não apenas uma cidade, mas também ideologias e famílias. No campo dos direitos civis, movimentos pela igualdade racial ganhavam força, com protestos liderados por figuras como Martin Luther King nos Estados Unidos. Na América Latina, regimes autoritários se consolidavam em países como Cuba e Argentina, semeando as sementes de futuras lutas pela democracia e direitos humanos. A corrida espacial também estava em pleno andamento, com a União Soviética enviando o primeiro ser humano ao espaço em 61, com o voo histórico de Yuri Gagarin. Esse evento acelerou os esforços espaciais norte-americanos, culminando na missão Apollo 11, que colocaria o homem na Lua 8 anos depois. Na esfera cultural, a música, o cinema e a arte refletiam as tensões e aspirações da época. Os Beatles emergiam como ícones da cultura pop. Porém, apesar dos avanços e das conquistas, o mundo de 1961 também era marcado por conflitos e desafios. A crise dos mísseis em Cuba elevou as tensões entre Estados Unidos e União Soviética a um ponto crítico, colocando o mundo à beira de um desastre nuclear. Falando agora sobre os transportes, no Rio de Janeiro e São Paulo, o principal meio de transporte eram os bondes, assim como os ônibus, que circulavam em menor número, sobretudo os lotações, que atendiam aos perímetros urbanos onde o bonde e o ônibus comum não chegavam. Diante desse cenário, as bicicletas se tornaram um meio de transporte alternativo para os trabalhadores da época, que se locomoviam em grandes distâncias. E uma das principais marcas nacionais que mais se sobressaíam nesse cenário era a Monarch, que nesse ano lançava a linha 61, sobretudo o modelo barra dupla, que fez grande sucesso nessa época. Falando agora sobre política, no dia 25 de agosto, após sofrer várias crises, Jânio Quadros renunciava ao cargo de presidente da República. E no dia 7 de setembro, quem assumiu o cargo era João Goulart, que era seu vice. No dia 23 de novembro, ocorria a queda do avião da Aerolíneas Argentinas, no voo 322, após decolar do aeroporto de Viracopos, em Campinas, provocando 52 mortos. No dia 17 de dezembro, ocorreu uma tragédia do Grand Circus norte-americano, que no momento estava em Niterói. Um incêndio de origem criminosa deixou 500 mortos e também morreram 150 animais do circo. Falando agora sobre os automóveis, o Willys Interlagos, irmão do Renault Alpine, foi apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo de 1961. Ele foi o primeiro esportivo e conversível produzido no país. Também foi o pioneiro no uso de plástico reforçado por fibra de vidro na carroceria e consagrou-se com diversas vitórias nas pistas. A novela que estava em exibição no país para poucos privilegiados que tinham TV era A Muralha, exibida pela TV Cultura. Foi a primeira telenovela desta emissora. No dia 7 de setembro deste mesmo ano, João Goulart tomava posse como presidente do Brasil. João Belchior Marques Goulart, o Jango, gaúcho de São Borja, foi o 24º presidente do país. Quem divertia a garotada nessa época era o Palhaço Carequinha, que também nesse ano lançava o seu LP. Agora vamos às músicas mais tocadas do ano de 1961. When the night has come, acrescentamos rabos de peixe, nem modificamos rabos de peixe.
Não aumentamos a grade, nem modificamos a grade. Automóvel para nós não é uma questão de moda. E para que muito farol? Nosso carro é o Volkswagen. Aparentemente, a única coisa que mudou foi a janela traseira. Na verdade, o Volkswagen muda pouco, mas se aperfeiçoa sempre. Desde o início de sua fabricação, foram introduzidos mais de 2.000 aperfeiçoamentos importantes. Você não os vê, você os sente. É por isso que se diz que o Volkswagen está cada vez mais jovem. Volkswagen, o bom senso em automóvel. E agora vamos falar dos carros que brilharam no ano de 1961. O DKV Wehrmacht Sedan passa a se chamar Belka e continuava recebendo modificações, como os novos para-choques e novas lanternas traseiras. Foi também em 1961 a apresentação do Willys Interlagos, primeiro esportivo de série feito pela Willys. Tinha 3 versões: berlinetta, coupé e conversível. Sem muitas modificações, o Fusca continuava na liderança entre os carros mais vendidos do Brasil, que continuaria pelos longos anos 60 e os anos 70. Muito antes de produzir seu primeiro automóvel de passeio, a Chevrolet investia na produção de caminhões e utilitários. Promovia nas propagandas o desempenho da sua linha, apontando sua eficiência, segurança e baixo custo de manutenção. A Ford, que também só produzia caminhões e utilitários na época, comemorava. O Ford F600 atingia a incrível marca de 40.000 unidades produzidas desde 1957, um número bastante significativo, em uma época onde o Brasil engatinhava economicamente e ainda iniciava seu processo industrial. Já a FNM, Fábrica Nacional de Motores, a partir de 1960, ao lado da linha de fabricação dos caminhões da série D11.000, passava a ser fabricado o então FNM 2000 modelo JK, que permaneceria em produção até o ano de 1972. Agora vamos falar do mercado de automóveis do ano de 1961. No ano de 1961, o Brasil produziu 86.863 carros, 28.595 utilitários, 26.289 caminhões e 3.050 ônibus, totalizando 144.797 veículos. O carro mais vendido de 1961 não poderia ser outro, era o Volkswagen Sedan 1200, conhecido como Fusca. Essa liderança começou em 1959 e se estendeu até 1982, 24 anos ininterruptos de liderança. Num país ainda bastante agrário, o segundo lugar não poderia ser de outro senão do Jeep Willys, um dos carros mais vendidos nos anos 60. Em terceiro lugar vinha a velha senhora Kombi, um dos carros mais vendidos nos anos 60 igualmente como o Fusca e o Jeep Willys. Em quarto lugar vinha o DKV Wehrmacht Sedan, que nesse mesmo ano ganhou o nome de Belka. Gostaríamos de agradecer a todos os amigos que assistiram até aqui nosso vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva. E até a próxima, pessoal!